Então, na aula passada, a gente introduziu o corpo de funções de uma variedade, então X, uma variedade quase projetiva. A gente introduziu o corpo de funções de X, então isso daqui é um corpo cujos elementos são funções regulares em algum aberto de X. Então, o que a gente viu é que, na verdade, quando você tem um aberto de X, se você olhar para esse aberto como uma variedade quase projetiva, pela definição do corpo de funções como sendo corpo de funções regulares em algum aberto, a gente tem uma identificação natural. E o que a gente tem em geral é... Bom, a gente tem corpo das funções constantes, contido no corpo das funções regulares de x, contido no corpo das funções regulares de 1, contido em k de x. Em particular, a gente viu que quando x é uma variedade afim, o anel de funções regulares em x é isomorfo ao anel de coordenadas de x, ou seja, o quociente do anel de polinômios módulo ideal de x, e nesse caso, k de x é simplesmente o corpo quociente de A. E o que a gente vai fazer hoje é introduzir outros anéis que vivem entre o anel de coordenadas, o anel de funções regulares de x e o corpo de funções, que vão ser os anéis locais em um ponto, que vão medir informação geométrica acerca de um ponto da variedade x. Então, hoje, dado um ponto de x, nós vamos definir o anel local de x em x, que vai ser um anel que vai viver entre o anel das funções regulares e o corpo de funções de x. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho, vai ser bastante útil na aula de hoje, falar sobre uma base especial para a topologia de Zariski. O que a gente vai ver é que, vamos começar com uma definição. Sempre quando eu tiver uma variedade projetiva, eu vou dizer que essa variedade é afim se ela for isomorfa a alguma variedade afim. Da mesma forma, dado um aberto U de x, a gente diz que um é um aberto afim se U é isomorfo a uma variedade afim. E a observação que eu gostaria de fazer, vou escrever isso como proposição, é que toda variedade quase projetiva admite uma base de abertos afins.
verdade, a gente já viu praticamente essa proposição, mas deixa eu só relembrar alguns passos. Então, a primeira observação é que o espaço projetivo Pn ele pode ser coberto com n mais 1 cópias, n mais 1 abertos. Então, esse UI seria o aberto xi diferente de zero, e isso daqui é isomorfo a n. Então, toda variedade projetiva, como consequência, pode ser coberta com abertos afins. Então, toda variedade projetiva admite cobertura por abertos afins. Então, com isso, para mostrar a proposição, a gente pode supor que a nossa variedade é uma variedade afim. Isso é a primeira redução. E agora a gente já viu também, isso daqui foi uma observação que a gente fez numa das primeiras aulas, que a n tem como base, para a topologia de Zariski, abertos da forma, vou chamar de df, que é a n menos z de f, onde f é um polinômio ou não constante. Esses abertos, então, se eu tomar x, uma variedade afim, tem como base abertos da forma, vou chamar de xf, que é a interseção de df com x. Esses abertos aqui a gente chama de abertos principais. Esse foi um exercício em uma das primeiras aulas. E agora, então, como terceiro passo, basta a gente verificar que esses abertos principais são afins. Isso, na verdade, é fácil, então eu afirmo, a gente tem um morfismo de df, então é o complementar do conjunto da hipersuperfície definida por f.
na seguinte hipersuperfície de AN mais 1. Então, F, aqui eu estou pensando como um polinômio as variáveis x1 até xn, eu vou introduzir mais uma variável e vou olhar para o polinômio definido como yf menos 1. Então, um ponto de DF, ele é tal que f de x é diferente de zero, por definição. Então, eu vou associar a ele o ponto um ponto x, 1 sobre f de x, que está nesse fechado, e reciprocamente eu posso simplesmente projetar nas primeiras n coordenadas. Então, o que a gente tem aqui é um isomorfismo. Então, isso mostra que, de fato, a N admite uma base de abertos afins. Então, por restrição, a gente encontra uma base de abertos afins para qualquer variedade afim, portanto, quase afim. Então, isso mostra a proposição. Então, deixa eu só fazer uma outra observação aqui. Quando eu olho, então, se x, então, é uma variedade afim, então, o que a gente viu foi que xf, que é x interseção df, é também uma variedade afim. Que é, na verdade, dada como interseção de x. Então, vai ser interseção de z. Aqui você tem que olhar para a imagem de x. E aqui, então, faz sentido você perguntar qual é o anel de coordenadas dessa variedade afim. Na verdade, isso daqui é fácil ver por essa descrição, que vai ser simplesmente o A de x localizado em F. Isso daqui, por definição, é simplesmente com elementos da forma A sobre Fm. A pertence a A de x, M algum inteiro. Isso aqui visto dentro do corpo de funções de x. Ok, então, na verdade, deixa eu deixar como exercício uma generalização dessa construção. Na verdade, se a gente começar com x, não uma variedade afim, mas uma variedade quase afim, ou quase projetiva em geral, e tomar f, uma função regular x, eu posso olhar para o conjunto xf, definido como sendo os pontos de x, onde f é diferente de zero. Esse conjunto aqui, o exercício é mostrar que xf é um aberto de x e o anel das funções regulares de xf é igual ao anel de funções regulares de x localizado em f.
Deixa eu ver se é isso que eu quero dizer. Na verdade, talvez isso aqui eu queira dizer que ele contém. Bom, vou deixar como exercício vocês estudarem essas inclusões aqui. Como que se relacionam os anéis de coordenadas, os anéis de funções regulares de X e desse aberto. Bom. Mais fácil assim. Ok, então a gente vai precisar mais para frente. Oi. Como se pode supor que são singularidades afins? Caso no caso, por exemplo, uma quase afim. Bom, uma quase afim, o que significa você ter uma base para topologia? Se você tem uma variedade quase afim, X, ela está contida dentro, é um aberto numa variedade afim, tá certo? Se eu mostrar que a variedade afim admite uma base de abertos afins, então o que significa uma base? Significa que dado qualquer aberto aqui, eu consigo um elemento da base, o alfa, contido nesse aberto, né, de forma que, dado um ponto X e um U, eu consigo um aberto dessa forma aqui. Então, com isso, se eu mostrar que uma variedade afim tem uma base de abertos afins, o mesmo vale para qualquer aberto. Ok, mais alguma pergunta sobre isso? Então, agora a gente vai sair um pouco de topologia e agora a gente vai entrar mais em álgebra. Então, como eu falei, o objetivo vai ser definir o anel local de um ponto em uma variedade. Então, deixa eu começar falando algumas generalidades sobre anéis locais e localização. Um anel A é dito local se A possui um único ideal maximal. Vou chamar em geral de M. Como esse é um ideal maximal, a gente sempre pode tomar o quociente. A gente sabe que esse quociente é um corpo e ele é dito corpo residual de A. Então, deixa eu definir agora uma construção, introduzir uma construção que permite definir vários ideais, vários anéis locais. Deixa eu começar com A, um domínio. E K, o seu corpo quociente. Então, a localização de A em P vai ser um anel que vai viver entre A e o seu corpo quociente, que vai ser definido como frações da forma F sobre G. Então, FG pertencem a A.
Em geral, é claro, o G é diferente de zero, mas o que eu vou pedir é que G não esteja no ideal primo π. Então, P aqui é um ideal primo de A. Então, aqui o ideal maximal. Então, aqui eu vou chamar em geral de AP. Então, aqui a gente tem uma inclusão natural do A nessa localização, como sendo F sobre 1, para F elementos de A. E o ideal maximal desse anel local vai ser o ideal gerado por P, visto aqui dentro de AP. A gente denota dessa forma. Então, exercício. Verifique. Então, para você, primeiro você tem que verificar que isso daqui é um anel, ou seja, é fechado pela soma e pelo produto. E para mostrar que isso é fechado pela soma e pelo produto, você tem que usar que o P é um ideal primo de A. Para mostrar que esse é um único ideal maximal, o que você faz? Você toma um elemento daqui que não está no ideal gerado por P, você mostra que a inversa também está em AP. Né? Então, qualquer elemento que não esteja nesse anel, você mostra que é invertível. Deixa eu só, então, já adiantar que a gente vai estar interessado. No caso em que A é o anel de coordenadas de uma variedade afim e P é o ideal maximal de um ponto X. Né? Lembrando que a gente tem, então aqui X em AN, variedade afim. Lembrando que nesse caso a gente tem uma bijeção entre pontos de X e ideais maximais do anel de coordenadas. Então, aqui um ponto X, eu vou denotar o ideal maximal associado por MX. Ok, deixa eu só explicitar essa bijeção. Isso aqui é uma bijeção. Deixa eu só explicitar essa bijeção, isso vai ser útil para a gente. Se eu tenho X, um ponto com coordenadas A1 até a M, como é que eu posso descrever o ideal maximal de X? Bom, isso aqui eu posso simplesmente olhar para a imagem do ideal maximal X gerado por XI menos AI, que é um ideal maximal do anel de polinômios. No quociente
A de x, que é o quociente desse anel de polinômios, pelo ideal de x. Tem uma outra maneira de eu interpretar esse ideal maximal, que é a seguinte, lembrando que para uma variedade afim, o anel de coordenadas é isomorfo ao anel das funções regulares em x. Então, eu posso simplesmente definir esse ideal maximal como sendo o núcleo do homomorfismo de OX para K, que leva uma função no seu valor no ponto x. Então, isso daqui, olhando dessa forma, eu estou vendo o ideal maximal do ponto x como sendo o ideal de todas as funções que se anulam no ponto x. Então, é assim que a gente vai aplicar aquela construção, né, nesse caso específico. Ok, uma outra observação que vai ser útil, que se aplica nesse caso aqui, mas se aplica num contexto mais geral, é que se eu tenho A, um domínio, K, o seu corpo de funções, o corpo quociente, então eu posso recuperar o A como sendo interseção para todos os ideais maximais em A, das localizações de A em M, nessa interseção aqui vista dentro do corpo quociente K. Então, esse é um fato geral que se aplica, por exemplo, nesse caso que nos interessa. Ok, então, deixa eu agora definir finalmente o anel local de um ponto em uma variedade quase projetiva. E x, um ponto de x. O anel local do ponto x na variedade x vai ser um subanel do corpo de funções de x, então vai ser o conjunto das funções funções racionais na variedade x, tal que f é regular no ponto x. Ou seja, isso quer dizer que x pertence ao domínio de definição de f. E é fácil verificar que esse anel, definido dessa forma, bom, primeiro, isso é um anel, ser regular em um ponto é fechado pela soma e pelo produto, e ele, de fato, é um anel local. Com ideal maximal
que a gente, bom, por abuso de notação, vou chamar também de M de x, que vai ser o ideal das funções regulares em x que se anulam no ponto x. Então, isso daqui é simplesmente o anel das funções que são regulares em algum aberto contendo x. Esse aberto podendo ser arbitrário. Talvez em geometria analítica, isso é comum se chamar germes de funções regulares em x. Aí eu deixo para vocês verificarem que esse é um anel local com esse ideal maximal. De fato, dada qualquer função regular em x, se ela não se anular em x, ou seja, se ela não pertencer a esse ideal, a inversa também é regular em x e, portanto, a gente tem um elemento invertível do anel local de x. Ok, então, uma observação, algumas observações. Bom, primeiro, o corpo residual desse anel local é isomorfo a K. Esse isomorfismo é simplesmente dado por avaliação, induzido pela avaliação de uma função regular em x. Então, a gente tem esse homomorfismo que leva uma função no valor da função em x. E o que a gente tem, bom, primeiro, claramente, isso é sobrejetor e o núcleo é exatamente mx. Então, esse é o corpo residual. A segunda observação é que, como eu falei, esse anel ele carrega informação local no ponto x. Então, dado qualquer aberto U contendo x, se a gente olhar para esse aberto como uma variedade quase projetiva, o anel local de x em U naturalmente isomorfo ao anel local de x em x. E por que esse anel local é importante? Bom, na verdade, esse anel local, ele codifica todas as propriedades geométricas de x em uma vizinhança do ponto x. Então, para tornar essa afirmação precisa, deixa eu enunciar uma proposição. Então, vamos supor que eu tenho duas variedades distintas com pontos x e y com anéis locais isomorfos, como K-álgebras. Ou então eu afirmo que essas variedades contêm abertos isomorfos contendo x e y, né? Para ser mais precisa. Então, existem abertos
x y, isomorfismo de em V levando x. Repara que isso daqui é uma generalização, uma extensão do exercício que eu deixei para vocês no final da aula passada. Então, o que eu pedi para vocês mostrarem na aula passada é que se eu tenho um isomorfismo entre o corpo de funções de x e y, então vocês têm uma aplicação birracional entre x e y. Então, repara, se você tem um isomorfismo dos anéis locais, isso se estende a um isomorfismo dos corpos de funções, tá certo? Porque os corpos de funções, o corpo de função de x, ele vai ser o corpo quociente de O de x, né? Então, deixa eu só colocar essa observação aqui. Então, esse exercício que vocês fizeram na aula passada, ou que eu deixei para vocês fazerem no final da aula passada, ele agora está sendo melhorado. Ele está dizendo que se esse isomorfismo dos corpos de funções vem de um isomorfismo dos anéis locais, então essa aplicação birracional é tal que ela está definida num aberto contendo x, que é elevado no ponto y. Então, isso mostra então que esse anel local ele carrega toda a informação geométrica numa vizinhança do ponto x. Então, isso aqui... Então, vocês fizeram esse exercício que eu deixei para vocês fazerem na aula passada? Vocês construíram a aplicação birracional? Então, deixa eu dar uma ideia dessa demonstração. Eu vou deixar algumas partes para vocês verificarem, mas esse tipo de construção é importante, então deixa eu dar pelo menos uma ideia da prova. Bom, então Então, o primeiro passo da prova é o seguinte. É observar que eu posso supor que x e y, ou na verdade, basta supor que y é uma variedade afim. Isso porque a gente já viu que toda variedade quase projetiva admite uma base de abertos afins, né? E pelo enunciado, os anéis locais só dependem de um aberto contendo ponto. Aí, se eu construir esses abertos para um aberto afim, então eu resolvo o problema. Então, eu posso supor que o y é uma variedade afim. E agora a gente quer construir uma aplicação birracional φ de x para y tal que x pertence ao domínio de definição de φ
Y pertence ao domínio de definição da inversa e φ de x igual a Y. Ok, então, uma vez que a gente está no caso, pelo menos em que o Y é afim, na verdade a gente pode supor também que o X é uma variedade afim, mas isso não vai ser necessário. Então, eu quero entender esse conceito de anel local no caso afim. Então, vamos fazer uma observação aqui. Vamos supor que eu tenho X em AN, uma variedade afim. Então, a gente sabe que o anel de coordenadas é isomorfo ao anel das funções regulares em X. Então, se eu tomar f, uma função racional em x, isso daqui é o corpo quociente desse anel, a gente sabe que a gente pode escrever f como um quociente de a sobre b, ab em ax e b diferente de zero. Então, o que significa dizer que f é regular em x? Isso daqui vale se somente se esse b de x é diferente de zero, tá certo? Isso é equivalente a dizer que essa função regular b, ela não pertence ao ideal maximal de x. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é que esse anel local nada mais é, para uma variedade afim, nada mais é do que a localização de A de x desse domínio no ideal maximal associado ao ponto x. Então, no caso afim, o anel local, ele pode ser de um ponto, ele pode ser construído a partir do anel de coordenadas e do ideal maximal associado àquele ponto. Ok. Então, agora a gente vai provar a proposição. Bom, então, o que nós temos? Nós temos um isomorfismo φ do anel local deixa eu ver se eu quero começar com de x. Deixa eu ver se é essa a direção que eu quero fazer. Então, eu vou começar com esse isomorfismo do anel local de y em y no anel local de x em x. Lembrando que aqui dentro, isso daqui, a gente acabou de ver que é isomorfo a localização do anel de coordenadas de y no ideal maximal do ponto y. Estou usando o fato de que y é afim. Em particular, aqui dentro, eu tenho um anel de coordenadas de y. Esse φ, esse
Ok, deixa eu chamar então de... a gente vai querer que esse seja o φ estrela, mas deixa eu chamar então ele de gama. Então, isso aqui é o dado, é esse isomorfismo aqui. Agora a gente quer construir um morfismo, ou, na verdade, uma aplicação racional. Φ de x em y, tal que, lembra que quando a gente tem uma aplicação racional, a gente tem um pullback das funções racionais de y para as funções racionais de x. E a gente quer que isso aqui seja a única extensão desse gama ao corpo quociente desses anéis. E a construção vai ser exatamente igual a que a gente fez na segunda aula do curso. Então, esse y aqui eu estou supondo que é uma variedade afim, então isso aqui vive dentro de um AM, com coordenadas y1, ym. Então, para dar uma aplicação racional de x em y, eu tenho que dar funções racionais, basta eu escolher m funções racionais, que vão estar definidas num aberto de x, e definir esse morfismo como sendo definido por essas funções racionais. Então, quais vão ser essas funções racionais? Bom, dentro desse anel, eu tenho a imagem da função coordenada yi. Tá certo? Então, o que eu vou chamar agora, vou chamar de xi. A imagem das funções coordenadas yi por gama. Então, essas são funções regulares no x. Isso está contido no corpo de funções de x. Eu vou tomar um aberto contendo x, onde todas essas funções são regulares. E agora a gente define o morfismo φ de u em AM, que associa um ponto x, o x a gente chama, associa um ponto P, psi1 de P, psi_m. E a gente vai ver que esse φ induz a aplicação birracional desejada. Então, a primeira coisa a ser verificada. Bom, primeiro a gente quer verificar que a imagem desse morfismo está contida em y. Exercício. É o mesmo argumento
que a gente viu na segunda aula do curso. Mais do que isso, φ, agora vista como uma aplicação racional de y, de x em y, é dominante. Ou seja, que o fecho da imagem de U em AM é exatamente o Y. Novamente, exercício. Esse argumento também a gente já usou na terceira aula do curso. E agora, o que falta a gente verificar? Falta a gente verificar que o ponto X, que está nesse aberto U, é elevado no ponto Y. Bom, e para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente observa que a gente começou com esse isomorfismo aqui, e por ser um isomorfismo de anéis locais, necessariamente ele vai identificar os ideais maximais. Então, o ideal maximal, o único ideal maximal desse anel local vai ter que ser elevado no único ideal maximal desse anel local. Então, se o y é dado por coordenadas A1 até a M, o que a gente sabe? A gente sabe que as funções coordenadas xi, yi menos ai pertencem ao ideal maximal do ponto Y. Bom, mas isso significa, então, que a imagem dessa função regular ela pertence ao ideal maximal de x. Agora, o que é isso daqui? Isso aqui significa dizer que isso daqui vai ser exatamente o xi menos ai. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui, como isso daqui se anula no ponto x, isso aqui está dizendo que a função regular no ponto x, xi, avaliada em x, vai ser exatamente o ai. E agora, pela definição do φ, isso está dizendo exatamente para a gente que φ de x é igual a y. Bom, e analogamente, construímos a inversa φ a menos 1 de y de x. Então, com isso, a gente justifica, né, essa afirmação de que o anel local ela carrega toda a informação geométrica no ponto x. Alguma pergunta? Então, gente, eu acho que eu vou terminar por aqui, porque está um pouco difícil para eu falar hoje.
A gente segue na quarta-feira, então na quarta-feira o que eu pretendo fazer é abordar o caso projetivo, né? Então, a gente viu que no caso afim, o anel das funções, então x afim, a gente sabe que os anéis das funções regulares é simplesmente um anel de coordenadas, que é definido como um quociente de um anel de polinômios pelo ideal de x. O anel local de x em x é uma localização. E o corpo das funções racionais é simplesmente o corpo quociente. Então, todos esses anéis, eles podem ser obtidos a partir do anel de coordenadas de x. Na próxima aula, a gente vai abordar o seguinte problema. Então, vamos supor que eu tenho y em Pn, então y é uma variedade projetiva, então é zero de um certo ideal homogêneo. Então, como que a gente descreve o anel das funções regulares, os anéis locais e o corpo de funções de y em função, em função de quê? Em função, então, descrever O de x, os anéis locais e os corpos quocientes em função, então a gente tem o I de Z, esse ideal homogêneo nesse anel de polinômios, né? Então, analogamente ao caso afim, a gente pode querer dar uma descrição. Isso é o que a gente vai fazer, então, na próxima aula. Alguma pergunta?